1 Coríntios capítulo 12, diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que erais gentis, levado aos ídolos mudos, conforme eram guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema ou que Jesus é um maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Amém? Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E o apóstolo começa dizendo acerca dos dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Qual a diferença de um ignorante para um estúpido? Qual a diferença de um ignorante para um estúpido? O ignorante é aquele que não conhece. Então, por ele não conhecer, por ele não estar dotado de informações, por ela não estar dotada de informações, então essa pessoa se torna ignorante a respeito de algum assunto. E o estúpido? O estúpido é aquele que automaticamente ele não sabe e também não quer saber, ou muitas das vezes sabe e trata com desdém. Então, o ignorante é aquele que não sabe. Ele é ignorante, ele não sabe. Porém, o estúpido é aquele que muitas das vezes não sabe e nem quer saber. Então, tem gente que é estúpida. Tem pessoas, por exemplo, que entram numa live como essa e ela entra e diz, eu não quero saber desse assunto não. Quer dizer, ela não sabe. E além de não saber, ela trata com toda a estupidez um assunto tão importante como esse, que é o que difere dons espirituais de talentos na presença de Deus. E Paulo está dizendo para nós não sermos ignorantes. Nós precisamos dessas informações para nós crescermos na presença de Deus. Para nós entendermos o que é dons espirituais e o que é talento, nós precisamos ir para a fonte bíblica, né? Nós precisamos ir na fonte bíblica do que significa essas duas palavras, né? Para que automaticamente possamos entender se dentro do contexto bíblico a palavra talento e dom é a mesma coisa. Então, o que é dom espiritual ou dom da parte de Deus dentro do hebraico, né? Da língua hebraica, da onde vem o original bíblico? O que significa a palavra dom no hebraico? A palavra dom no hebraico, ela tem ela é escrita de duas maneiras, né? Niset ou Maset. Niset ou Maset. Essa tem o mesmo significado que é dom que vem da parte de Deus. Algo, dádiva do alto. Niset ou Maset. É uma dádiva que vem do alto, né? Isso é dom, um dom. E o talento, qual o significado da palavra talento, né? Talento no hebraico, kikor, né? Kikor. Então, niset ou maset é a palavra dom no hebraico. E a palavra talento, kikor. Então você vê que são palavras distintas e diferentes. Então, só de nós entendermos que são palavras distintas e diferentes,
tem significados diferentes também. O que é um talento? Talento todo ser humano tem, independente de em quem ele acredita. Tem gente, por exemplo, que acredita, podemos dizer assim, no poder da mente. Essa pessoa tem um talento. Ela tem talento porque ela nasceu com esse talento. Pastor, a pessoa ela não acredita em nada, é um ateu. Tem talento na vida dele e na vida dela. Pastor, essa pessoa ela acredita nos espíritos da magia, do encanto, do feitiço. Ela tem talentos. Por quê? Porque o talento não está limitado à nossa crença. O talento não está limitado à nossa vida, se é uma vida de santidade ou uma vida de pecado. O talento, ele é algo que nós nascemos, ele está ligado à nossa genética. O talento, 50%, né, ou mais do talento que acompanha a nossa vida, nós herdamos da genética do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos avós paternos ou maternos, mas mais de 50% do talento que está na nossa genética, nós herdamos dos nossos pais. Todo ser humano nasce com um ou mais talentos. Tem pessoas que têm um talento, outras têm 2, outras têm 3, 4, 5, 10. Tem pessoas que têm muitos talentos. O que é talento? Talento vem na nossa genética. Talento está ligado à nossa genética, está dentro de nós. É por isso que é natural você ver nas famílias, mundo afora, o pai, ele é, né, um professor. Quando pensa que não, o filho começa, né, a pender para essa área, se torna um professor também, esse filho casa e tem, né, um filho também que vai para essa área e ali se instala uma família de professores. Em outras áreas, o avô foi um advogado, o filho se transformou em advogado e ele ou ela hoje está fazendo o direito para ser um advogado também. O bisavô foi um pastor, né? Vem o filho e a filha que é também, e todos partem para essa área desse detalhe, que é esse talento nessa área, que é a área, quem sabe, da comunicação, a área de lidar com pessoas. Então, o talento está na genética. Todo ser humano nasce com talento. Todo ser humano tem um talento impregnado em sua genética, em seu corpo. Ninguém precisa servir a Deus para ter talento. Ninguém precisa ter fé para ter talento. O talento, ele nasce de uma forma natural em nós. Nós nascemos com esse talento e com o dia a dia nós precisamos apenas lapidar, né? Aperfeiçoar esse talento para que possamos ganhar a vida através do mesmo. Deus faz nós nascermos com um talento, porque através desse talento nós vamos vencer perante os homens aqui na face dessa terra. O talento que Deus me deu é para mim vencer aqui na face dessa terra. É para mim me manter, é para mim pagar minhas dívidas, é para mim me sobressair diante das pessoas, é para mim me sobressair diante dos problemas. O talento que eu tenho é para mim viver. E isso Deus me deu e é natural. Quando Deus permitiu Adão e Eva ter o primeiro filho, que foi Caim, Deus permitiu Caim nascer com um talento natural, que foi o talento de ser lavrador da terra. Quando Abel nasceu, Deus permitiu Abel nascer com um talento natural, que foi o talento de ser pastor de ovelhas. Caim não precisou fazer nenhum curso para ser lavrador da terra. Abel não precisou de nenhuma faculdade para ele ser um pastor de ovelhas. Isso estava impregnado na genética deles. Eles apenas aperfeiçoaram esse talento. Então você tem o talento desde o teu nascimento. O que precisa ser feito, pastor? Descobrir que esse talento está dentro de você e colocar ele em prática. Tem gente, por exemplo, batendo cabeça na idade avançada, porque na idade que está nunca descobriu o talento que tem. E enquanto o homem e a mulher não descobrem o talento que está
né, na sua genética, que está dentro dele, dentro dela, a pessoa começa a se aventurar em várias áreas da vida, e aí começa a trabalhar insatisfeito, começa a fazer, né, quem sabe, a estudar aquilo que não gosta de estudar, começa a levantar cedo e vai trabalhar mal-humorado, porque está trabalhando fora do seu talento. Você já viu pessoas que trabalham mal-humorado, brabo, xingando, faz corpo mole? São pessoas que estão fora do seu talento. Por quê? Porque quando o homem e a mulher descobrem o seu talento, não há cansaço, não há fadiga, não há tristeza, não há lamúria, não há lamentação, não há, sabe, o desinteresse em colocar em prática. Pelo contrário, quem descobre o seu talento nunca mais trabalha. Como assim, pastor? Quem descobre o seu talento nunca mais trabalha. Quem descobre o seu talento passa a se divertir todos os dias. Você pode ter certeza do que eu estou te falando. Quem descobre o talento não sente o peso, não sente o martírio. Ai, eu amo a sexta-feira e odeio a segunda. Não. Quem descobre o talento, não existe isso. Por quê? Porque tudo que ele faz, ele executa com alegria, porque ele está dentro da área que ele se sente confortável, que ela se sente confortável. Agora, quando a pessoa ela está fora do seu talento, então é um terror. É um terror. A pessoa ela vai trabalhar aos empurrões, sabe? Ela lá no trabalho, ela sempre faz corpo mole, enfim, é uma loucura, é uma guerra. Por quê? Porque simplesmente está fora da sua área. Está fora da sua área. Eu já falei isso aqui, volto a repetir. Eu não sinto cansaço em estar envolvido com a comunicação. A comunicação está impregnada na minha genética desde os meus primeiros dias aqui na face da terra. Desde o ventre da minha mãe. Desde pequeno, essa área da comunicação está dentro de mim. Por isso, eu não sinto cansaço em estar atuando na área da comunicação. Eu não sinto cansaço em comunicar com as pessoas. Eu não sinto cansaço em fazer lives, em fazer gravações. Eu não sinto cansaço, sabe, em simplesmente me comunicar, em gravar, em pregar, em usar esse talento da comunicação. Eu não sinto canseira. Quantos anos pregando o evangelho? 6 cultos, né, por dia, 4 cultos por dia. Sabe, 3 cultos por dia, isso num período, não é de uma vez por mês, não. Isso é num período de muitos anos, sabe? Mas por quê? Porque eu não sinto cansaço. Eu não sinto cansaço, eu não sinto fadiga. Quantas das vezes de eu entrar no estúdio de uma rádio para fazer programação e fazer 18 horas de programação. Termino a programação no estúdio ao vivo, vou para um estúdio de gravação, termino o estúdio de gravação de áudio, vou para o estúdio de vídeo e eu não sinto cansaço. Por quê? Porque eu estou dentro da minha área. E na minha área eu me divirto. Eu não sinto cansaço, sabe? Quantas e quantas das vezes de dentro do território de Israel, fazendo vídeos e gravando, de eu caminhar 18, 19 quilômetros filmando os lugares sagrados em Jerusalém e não sentir cansaço. Quando eu for olhar, eu andei 18 quilômetros filmando. Eu andei 14 quilômetros filmando. Como que eu não senti cansaço? Como que eu não senti cansaço? Ao contrário, quantas das vezes, fazendo outras coisas, andando uma caminhada muito menor, já comecei a sentir cansaço e dor nas pernas. Por quê? Porque eu estava simplesmente fora da minha área. Então, quando nós descobrimos o nosso talento, então nós não trabalhamos mais. Nós apenas desfrutamos e nos divertimos na presença de Deus. Se você vai trabalhar cansado, afadigado, aperreado, se você ama mais a sexta-feira do que a segunda, se você diferencia dias da semana, tem algum problema acontecendo nessa área dos talentos da sua vida. Você está atuando fora da sua área. Ah, sextou. Que bobagem é essa? Que besteira é essa desse negócio de sextou? Isso é conversa de quem não gosta do que faz. Porque quem gosta do que faz, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, qualquer dia é dia. Não existe diferença de dias. Ele e ela quer ser produtivo. Ele e ela quer fazer acontecer dentro do seu talento. Agora, quando nós não estamos no nosso talento, então nós trabalhamos
de uma forma pesada e cansativa, e a sexta-feira para nós é um motivo de soltar bombas e rojões de alegria, porque nós estamos fora da nossa área. Você consegue compreender? Então, talento está dentro de todo ser humano. Todo ser humano. Talento está dentro de todo ser humano. Todo mundo tem talento. Pastor, o que é talento? Talento é tudo aquilo que Deus coloca dentro do ser humano para ele vencer na vida. Eu vou te falar algo aqui muito importante, que eu sei que você, quem sabe, já ouviu isso em muitos altares. Em muitos altares. O que, pastor? Fulano de tal tem o dom do louvor. Quem já ouviu alguém falar que alguém tem o dom do louvor? Você já ouviu alguém falar isso? Fulano tem o dom do louvor, tem o dom de cantar. Tem o dom de cantar, tem o dom, né, de cantar. Você já viu pessoas falando isso? Que fulano tem o dom de cantar? Já ouviu? Eu vou explicar para você uma coisa. Ninguém tem dom de cantar. Não. Ninguém tem o dom de cantar. Porque a musicalidade não é dom. A musicalidade é talento que nasce na genética da pessoa. Ninguém recebe o dom do louvor. Eu já estive nesses 25 anos de evangelho em cultos de pregadores subindo no altar. Deus está me revelando que a irmã está recebendo o dom do louvor. O dom do louvor está vindo na tua vida. Isso é a maior balela. O maior lero-lero, a maior mentira. Não existe dom de louvor. Existe o talento de cantar. E digo mais para você. Escuta o que eu vou te falar aqui dentro dessa oportunidade. Ninguém aprende a cantar em uma escola. Ninguém aprende a cantar em uma escola. Pastor, eu cantava tão mal e eu aprendi a cantar na escola. Não. O talento estava aí dentro. Você apenas lapidou e aperfeiçoou. Mas o talento estava aí dentro. Porque ninguém aprende a cantar numa escola. Porque o talento da musicalidade já está dentro da pessoa. O talento da musicalidade já está dentro da pessoa. Ninguém aprende a cantar numa escola. Tem gente, meu amigo, que nasce, que é criança, pequenininho, e você já vê que a criança é afinada. Você olha e diz, meu Deus, como que essa menininha canta tão afinado assim? Como que esse menininho canta tão afinado? Onde essa criança, como que nasceu cantando? E aí você começa a vasculhar na vida. Você vai ver, quem sabe, uma tia, um tio, um avô, um primo, o pai, a mãe, alguém lá da árvore genealógica tem esse talento também de cantar. Por quê? Porque ninguém recebe de Deus o dom de cantar. Dom é totalmente diferente de talento. É o que eu vou falar já na sequência. Dom é dom, talento é talento. Você entendeu? O Antônio dizendo, minha mãe cantava muito quando eu ia lavar roupa nos rios. Era a voz linda. Lavando roupa lá no batedor, né? No batedor tinha a pranchona, né? A pranchona de tábua embicada no córrego, né? E ali lavando roupa, batendo no batedor. Depois colocava tudo para coarar, né? No gramado assim, e deixava ali, né? Então, mas esse talento tava na genética dela. Não foi, ela não aprendeu, não recebeu o dom em uma escola. Talento ninguém recebe. Talento já nasce, nós apenas aperfeiçoamos o talento. Você consegue compreender? Nós apenas aperfeiçoamos um talento. Pastor, fulano recebeu o dom da comunicação. Não existe dom de comunicação. Você pode até estudar, né? Fazer um curso de comunicação para desenvolver melhor a tua fala, para desenvolver com mais eloquência o teu talento, mas ninguém recebe dom de comunicação. Quem tem, já nasce. Você já viu aquele ditado que quem é já nasce pronto? É mais ou menos assim. Vou botar meu filho na escolinha de futebol para ele aprender a ser um jogador. Ninguém aprende a jogar futebol. Por quê? Porque esse talento está na vida da pessoa. Misericórdia, pastor, o senhor está falando de pecado, meu amigo. Quem dá o talento é Deus. Quem dá o talento é Deus. Você pode ter certeza do que eu estou te falando. Os jogadores de futebol que estão por aí ganhando a vida com o futebol, quem deu aquele talento ali não foi Satanás. Satanás não dá nada para ninguém.
Demônios não dá nada para ninguém, pelo contrário, nem corpo eles têm, nem a chave da morada eterna deles eles têm. Demônio não dá nada para ninguém. Quem dá o talento é Deus. Você consegue compreender? Quem deu o talento foi Deus. E aí, o que aconteceu? Apenas aperfeiçoaram. Apenas foram aperfeiçoando, ao ponto que hoje eles ganham uma vida, vivem uma vida confortável na face dessa terra em cima do seu talento. Assim, na musicalidade e em todas as áreas dessa vida. Em todas as áreas dessa vida, você vai ver que tem pessoas mais destacadas do que outras. E essas que são mais destacadas foram pessoas que aperfeiçoaram mais e mais o seu talento. Pensa em todas as áreas da vida aí que você quiser pensar. Você vai ver que sempre vai ter alguém que é o top. Sempre vai ter alguém que é o mais destacado, que é a mais destacada em todas as áreas da vida. Deixa eu ver aqui, Claudete, eu não tenho talento. Acho que meu talento é outro, tenho que descobrir qual é. Olha, a Débora Aparecida tem que descobrir. Bom, é isso que eu estou dizendo. Quando nós não sabemos qual é o nosso talento, a tendência, 99%, é nós sofrermos dessa vida. Sofrer por quê? Porque nós vamos trabalhar em área que nós não temos talento. Aí sempre tem alguém ali nos empurrando e chamando a nossa atenção. Sempre tem um chefe que a gente vê, tá pegando no meu pé. Não é que tá pegando no pé, é que você tá fora da tua área. E tem alguém que tá ali, em cima. Você tá entendendo? Tem alguém que tá ali. Aí você levanta de manhã, meu Deus, que dificuldade. Bota o despertador para tocar daqui mais 3 minutinhos. Só mais 3 minutinhos dormindo, eu tô com muito sono. Meu amigo, quem tá no talento, tá no talento. Tocou, opa, tô indo me divertir. Tô indo produzir. Tô indo fazer acontecer. Você consegue compreender? Você já parou para avaliar? Eu vou te citar aqui alguns talentos, né? Que você há de entender o que eu vou te dizer. Você já parou para avaliar o talento, por exemplo, de quem trabalha com vendas, como vendedor? Você já parou para avaliar que talento mais, como diz o ditado, mais fascinante? A pessoa, ela pega, né, essa caneta e ela tem sabe, um poder de convencimento tão grande que ela convence a pessoa de que essa caneta vai ser a caneta que vai assinar o grande processo da vitória da vida dele e da vida dela, e ela tem que levar. Ah, não, mas eu tô... Não, pera, vem cá. Eu tô sem dinheiro. Não, pera, deixa eu te explicar. Ó, você vai fazer assim assado, e a pessoa vai, e vai. Quando pensa que não, você leva a caneta, investe todo o teu dinheiro, um exemplo, e ainda sai dizendo obrigado para a pessoa que te convenceu. O que é isso? Talento. Tem vendedores que são fascinantes no seu talento, sabe? Outros, na área, podemos dizer, né, dentro daquilo que... Da área da mecânica, um exemplo. Você já parou para pensar? Camarada, todo mundo mexe no carro dele, no carro dela não acha nada. Outro chega lá, bate na chave, diz, esse barulho é tal problema. Chega lá, coloca a mão, está resolvido. E na medicina? E o talento na medicina? A pessoa na área da medicina, todo mundo já foi em vários hospitais e fez exame, já fez isso e fez aquilo, e os médicos já passaram a ter remédio para ele e para ela e nada resolveu. Chega diante de outro médico ou de uma médica, a pessoa só olha e diz, espera um pouquinho, abre a tua boca aí. Vai lá, coloca alguma coisa assim na boca. Nossa, esse problema teu, você já fez exame e tal? Não. Espera aí então, vou te receitar para você fazer tal exame, porque tudo indica que o teu problema é tal. Pronto. Você entende? Na área, né, da culinária, mesma coisa. A pessoa pega lá uma sacola de pão seco, né? Uma sacola de pão seco, daquele pão seco, ele e ela faz, meu amigo, um banquete que todo mundo come e diz, não, isso não foi, isso não veio de um pão seco. Veio? Não, isso não veio, porque não tem cabimento. O que é isso? Talento. Quando um homem e uma mulher está dentro do seu talento, é de espantar todo mundo que está ao redor. Como também uma pessoa fora do talento é o verdadeiro estorvo na face da terra. Por isso, procure descobrir o seu talento. Pastor, como que eu vou descobrir o meu talento? Descubra o seu talento. Primeiro detalhe, só vou citar um detalhe para nós falar sobre dons. Só vou falar um detalhe. O quê? Você quer descobrir o seu talento? Observa aquilo que você faz com alegria e com perfeição.
O que você faz na vida com muita alegria e ao mesmo tempo que sai bem feito? O que seria? Que você faz com alegria e que sai bem feito. O que seria? Que você faz com alegria e que sai bem feito. Pastor, eu não lembro agora. Depois você vai procurar na sua memória. Depois você vai procurar. E você vai ver que você tem vários talentos na sua vida. Vários talentos. O problema das pessoas é que eles e elas se entregam à necessidade do momento, de tal maneira que, devido à necessidade do momento, a pessoa não consegue nem parar para avaliar. Será que eu vou produzir aqui ou ali? Foi o que surgiu para mim? Vou embarcar nessa. E aí começa a embarcar num trabalho ou em fazer uma coisa que ela vai fazer sem alegria, sem gosto, não vai gerar retorno financeiro, apenas cansaço, fadiga, e a pessoa não vai chegar a lugar nenhum. Então, talento é o que nasce dentro da nossa genética. Está em nós. E nós precisamos avaliar para que nós possamos desfrutar de uma vida digna aqui na face da terra, porque o talento que Deus nos deu é para nós ganharmos e vencermos na vida aqui na face dessa terra. Deus deu talento para Caim, de lavrador da terra, porque era dali que ele ia tirar o sustento para a sua família e viver uma vida estabilizada. Deus deu talento para Abel de ser pastor de ovelhas, porque foi era dali que Deus queria que Abel tirasse o sustento da família e vivesse uma vida estabilizada na sua presença. E assim é comigo e contigo. O talento que Deus nos deu é para nós vivermos uma vida estabilizada e que nós venhamos tirar o sustento da nossa família dentro do talento que Deus nos deu. E dons espirituais, pastor? Dons espirituais não tem nada a ver com talento. Talento, ninguém precisa servir a Deus para executar. Dons espirituais, não. Dons espirituais é diferente. Quantos talentos existem? Milhares e milhares de talentos. Inúmeros. Não existe ninguém na terra que saiba dizer quantos talentos existem. Só Deus que é o doador dos talentos. Porque talentos existem inúmeros e a cada dia que passa, surge novos talentos com a evolução da tecnologia, surge mais talentos com a aproximação do arrebatamento da igreja. Existem talentos que foram desenvolvidos neste século 21, que no século 20 esses talentos não eram desenvolvidos. Você consegue entender? Como, por exemplo, o talento de trabalhar na área da informática. No século 21, quem sabe no início dos anos, do século 21, não existia computador. Como que alguém ia trabalhar em área de informática? Quando o computador surgiu, novos talentos foram sendo desenvolvidos na genética das pessoas e ali surgiu grandes homens e mulheres na área da informática, na área da elétrica e da eletrônica, enfim. Então, talentos são inúmeros. Agora, dons espirituais são apenas 9. Apenas 9 dons espirituais. Talentos são milhares. E não preciso servir a Deus para me ter talentos. E 9 dons espirituais. Os 9 dons espirituais. 9 dons espirituais, aí já é outro patamar. Eu preciso, primeiro, eu preciso aceitar Jesus, renunciar a minha vida de pecado, renunciar a minha vida de desobediência à palavra de Deus, renunciar a minha vida de prática das minhas próprias vontades. Eu preciso aceitar Jesus de fato e de verdade, receber o selo de propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo, do Altíssimo Deus, e aí então desenvolver uma busca pelos dons de Deus para que eu possa receber conforme o Senhor vê que eu sou capaz na face desta terra. Você consegue compreender? Não entendi, pastor. Vou explicar novamente. Eu peço para você, deixa o seu like para cima, tá baixa a nossa audiência,
por causa da quantidade de likes que está baixo também. Vamos romper o algoritmo para que possamos alcançar mais pessoas. Vamos lá. Você que ainda não deixou, faça isso. Em nome de Jesus, deixa o seu like. Não é vaidade, é para romper essa barreira e alcançarmos mais vida na presença de Deus. Então, deixa eu explicar novamente. Dons de Deus, dons espirituais, é diferente de talento. Talento, eu não preciso ter fé, eu não preciso acreditar em nada. Eu já nasci com o talento. Eu preciso apenas lapidar, aperfeiçoar. E os dons? Os dons, não. Os dons, Tá todo mundo ouvindo aí? Tá todo mundo ouvindo? Tá chegando bem meu áudio aí? Tem gente escrevendo que não tá ouvindo nada. Tá chegando bem? Eu acredito que tá chegando aí, né? Tá tudo bem o áudio? Vou continuar. Dons espirituais eu recebo quando primeiro eu aceito a Jesus como o meu Salvador. Quando eu arrependo da minha desobediência a Deus, quando eu venho a abrir mão de fazer a minha vontade para a vontade de Deus prevalecer na minha vida, quando eu recebo o selo, né, que é o batismo com o Espírito Santo na minha vida, aí sim eu estou pronto para receber, para buscar os dons espirituais. Para buscar os dons espirituais. Você consegue compreender? Então, é diferente de talento. Dons espirituais eu recebo depois que eu tenho uma vida de comunhão com Deus. Enquanto os talentos é para mim vencer entre os homens, os dons espirituais é para mim vencer o mundo espiritual na presença de Deus. Enquanto os talentos é para mim conquistar as coisas desta terra, os dons é para mim conquistar as coisas do Espírito na presença de Deus. Então, Deus me dá as ferramentas espirituais, que é os dons, para mim ganhar almas, para mim ser canal de bênção, para mim amenizar o sofrimento do meu próximo, para mim somar na vida espiritual do meu próximo, para mim agregar valores espirituais na vida daqueles que estão desesperançados, para mim trazer saúde para os doentes, para mim trazer maravilhas para os incrédulos, ao ponto que a sua fé venha a ser despertada através do dom que Deus me deu. Então, dons espirituais são apenas 9. Não existe registro bíblico de além dos 9 dons. É 9 dons. São apenas 9. 1 Coríntios, capítulo 12, é a prova que mostra que existe apenas 9 dons. 9 dons do Espírito Santo. E ele quer entregar esses dons na vida de todo ser humano. Porém, para esses dons virem na vida dessas pessoas, existem alguns requisitos, existem algumas exigências da parte de Deus que precisa ser praticada para que o dom venha a ser entregue por Deus. Quais as exigências? Primeiro, você precisa aceitar Jesus Cristo, abandonar a vida de pecado, abandonar a vida errada, sabe? Abandonar tudo que não presta. Você precisa, o ser humano precisa, se ele quer receber os dons espirituais. Depois que ele aceitou Jesus, que abandonou a vida de pecado, essa pessoa precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Nós vemos nos dias atuais pessoas, escuta o que eu vou dizer para vocês, isso é muito importante. Nós vemos nos dias atuais pessoas que nem batizada com o Espírito Santo de Deus e está por aí entregando revelações. Pessoas que nem batizada com o Espírito Santo e está por aí dizendo que Deus deu para ele e para ela o dom da profecia. Pessoas que nem batizada com o Espírito Santo e está por aí dizendo que Deus deu para ele e para ela o dom da cura.
Pessoas que nem batizada com o Espírito Santo e diz que Deus deu para ele e para ela o dom das visões. Nós precisamos tratar as coisas espirituais com seriedade, porque Deus, ele não quebra as regras da sua palavra para agradar ser humano. Deus não quebra princípio para agradar alguém que se intitula pregador e pregadora. Deus não vai quebrar um princípio bíblico para me agradar, porque eu estou simplesmente falando, porque eu estou dizendo. Pessoas que nem batizada com o Espírito Santo dizendo que Deus levantou ele e ela como profeta, que tudo que ele e ela fala é uma profecia da parte de Deus. Pessoas que nem receberam o batismo com o Espírito Santo, porque não abriu mão ainda de uma vida de pecado, de uma vida de secularidade, de uma vida de estar em cima do muro, mas está por aí, né? Dizendo que Deus deu para ele revelação, que Deus deu para ela revelações, que Deus mostrou, que Deus mandou falar, que Deus isso, que Deus aquilo. As coisas de Deus é mais séria do que muita gente pensa. E quando se fala de dons espirituais, Deus não quebra princípio para agradar ninguém. Ninguém. De maneira nenhuma. Absolutamente ninguém. Antes do batismo com o Espírito Santo, qualquer ser humano que falar que tem dom de Deus, está mentindo. Escute isso. Antes do batismo com o Espírito Santo, qualquer ser humano que falar que tem dom de Deus, está mentindo. Pastor, mas e aí? Eu não falo em línguas, então eu não sou batizado? Falar em línguas é dom. Falar em línguas não é evidência de batismo com o Espírito Santo. Falar em línguas é dom. Antes do falar em línguas, precisa do batismo com o Espírito Santo. E como que eu sei se eu sou batizado com o Espírito Santo? Como que eu sei se eu sou alguém que recebeu o selo de propriedade particular do Espírito Santo? A primeira evidência de que um homem e uma mulher recebeu o selo do batismo com o Espírito Santo não é a variedade de línguas, porque a variedade de línguas já é dom espiritual. A prova que eu recebi o batismo com o Espírito Santo de Deus é que dentro de mim, a primeira atitude que existe eu tenho aversão, eu tenho vergonha, eu tenho nojo da vida antiga que eu vivia. Isso é uma prova de que a pessoa está batizada com o Espírito Santo, quando ele e ela têm vergonha da vida passada que ele e ela vivia. Quando a pessoa ela tem nojo das suas práticas antigas. Por quê? Porque ela nasceu de novo por dentro. E esse nascimento novo que aconteceu por dentro, veio o selo de propriedade exclusiva de Deus, ao ponto que quando a pessoa lembra que ele e ela era usado por demônios, que era propriedade de Satanás, a pessoa tem até raiva de lembrar dessa vida antiga. A pessoa tem até nojo de lembrar de quem ele era, de quem ela era. A pessoa lembra, mas lembra e diz, meu Deus do céu, quanto tempo eu demorei para a ficha cair, quanta estupidez, quanta ignorância para descobrir que Jesus é tudo. Agora, quando a pessoa não recebeu o batismo com o Espírito Santo, essa pessoa tem uma grande dificuldade. Que dificuldade? Volta e meia, quando as lutas vêm, ele e ela faz o quê? Quando eu estava lá no passado, parece que tudo eu tinha, parece que o dinheiro vinha fácil, que tudo era mais tranquilo, parece que todo mundo era meu amigo, que tudo estava mais fácil. Hoje em dia eu estou no evangelho, a luta está tão grande, a pessoa ela não consegue entender essa transformação. Ela não consegue entender essa mudança e ela não tem essa mudança. Por isso que volta e meia está lembrando com muito gozo e regozijo dos seus pecados antigos. Nem te conto.
Antigamente, eu era o maior pegador. Eu vou te contar. Eu me ajeitava, me arrumava. Quer saber como eu fazia? Vou te contar. Eu chegava, né, olhava para uma mulher assim e dava um sinal para ela, e quando pensa que não, ela olhava para mim, e quando pensava que não, eu já estava envolvido. Eu era o maior pegador. E ele conta isso, chega a espumar o canto da boca, de tanto regozijo. Essa pessoa não é batizada com o Espírito Santo. Ela, quem sabe, está dentro de uma igreja, dentro de um templo. Quem sabe ele e ela está fazendo parte de um grupo de pessoas que são portadores de uma Bíblia. Quem sabe ele e ela frequenta uma célula. Quem sabe ele e ela está envolvido, né, com o meio gospel. Mas batismo com o Espírito Santo não faz parte da vida dele e da vida dela. Por quê? Porque a pessoa tem prazer em contar vantagem da vida antiga que vivia. Eu era o macumbeiro, o pai das trevas. Os trabalhos que eu fazia, você nem imagina. Você nem imagina. Eu pegava esse ingrediente, misturava com esse, ajuntava tudo, as velas dessa cor, levava lá no pé da cruz maior do cemitério, e dentro de tantos dias a pessoa estava lá sofrendo dano. A pessoa conta isso, não é com pesar e com vergonha. Ela conta isso estufando o peito e dizendo, eu sou o ex-macumbeiro. Conta com todo regozijo. Meu amigo, quem recebeu o selo de propriedade particular de Deus, de propriedade exclusiva de Deus, tem vergonha da vida antiga que vivia. Tem vergonha da vida marota que levava na presença de Deus. Tem vergonha das sacanagens que praticava. Hoje em dia você vê natural. Eu não estou inventando uma história aqui. Você sabe do que eu estou falando. É natural você ouvir pessoas batendo tambor e contando vantagem de quem era. Batendo tambor e falando com muita propriedade, puxando assunto e contando com gozo quem ele era e quem ela era. Meu amigo, você nunca vai ver Paulo batendo no peito e contando vantagem, dizendo, eu era matador de crente. Isso não existe. Isso não existe. Você nunca vai ver Pedro batendo no peito dizendo, eu sempre fui o melhor dos pescadores no mar de Genezaré. Não. Por quê? Você nunca vai ver Mateus escrevendo, né? Mateus escreveu o primeiro evangelho. E você não vai ver Mateus dizendo, eu era um dos cobradores de impostos mais privilegiados. Eu sabia como fazer uma nota falsa. Eu sabia como cobrar mais impostos ou menos impostos. Você não vai ver ninguém se envolvendo com isso. Por quê? Porque quando o batismo com o Espírito Santo vem, as coisas velhas ficam no passado e tudo se torna novo. E o prazer da pessoa é de contar daqui para frente, do momento da aceitação do evangelho na sua vida para frente, e não de contar a sua vida de pecados lá atrás. Então, a prova que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo é raiva, nojo, aversão pela sua vida antiga. A prova do batismo com o Espírito Santo não é língua estranha, não. É o abandono da vida de pecado. É isso, um abandono da vida de pecado. Pastor, o que é o batismo com fogo? É isso que eu estou dizendo. Por que a Bíblia fala batismo com fogo e com o Espírito Santo? Porque o fogo é um dos 4 elementos mais poderosos para a purificação. O fogo e a água são 2 elementos de purificação. E o batismo com fogo, a Bíblia fala batismo com fogo, por quê? Porque quando o Espírito Santo vem com esse batismo, a pessoa é purificada da vida antiga. Fogo serve para purificar, para queimar o que não presta. Quando o Espírito Santo vem com esse batismo com fogo, o que não presta é queimado dentro da pessoa. E aí? E aí tudo nasce novo. Por isso que a Bíblia fala batismo com fogo e com Espírito Santo. Por quê? Porque o fogo queima todas as obras antigas que não prestam. Tudo o que não presta. E uma vez que foi queimado, não volta mais. Foi queimado. Queimou. Agora, nós vemos pessoa que diz que foi batizado com fogo e com o Espírito Santo, que continua sentindo alegria e júbilo em contar quem ele era e quem ela era. Veja se faz sentido um batismo com fogo e com o Espírito Santo e a pessoa continua do mesmo jeito.
Então, o primeiro detalhe para mim receber os dons espirituais, eu preciso aceitar Jesus, abandonar a minha vida de pecado, a minha vida de sacanagem, a minha vida errada. Se eu roubava, eu não vou roubar mais. Se eu mentia, eu não vou mentir mais. Eu prostituía, não vou prostituir mais. Eu traía, não vou trair mais. Eu automaticamente ganhava dinheiro de uma forma ilícita, não vou mais me envolver com isso. Eu não vou mais me envolver com isso. E quando eu paro de fazer isso, eu começo a produzir dentro das minhas atitudes frutos de arrependimento. Quando esses frutos de arrependimento começam a ser manifesto, é uma prova evidente de que eu estou batizado com o Espírito Santo. Mesmo não falando em línguas, que é um dom, eu estou batizado e eu estou pronto para buscar um dos 9 dons espirituais. Então, uma vez que eu simplesmente recebi esse batismo com o Espírito Santo, que é essa prova de olhar para trás e dizer, misericórdia, olha quem eu era. Aí a pessoa pega as fotos antigas dele e dela e diz, nossa, olha como eu era, olha como eu era, olha como eu mudei, olha como Deus transformou minha vida, olha como o Senhor transformou minha história. Nessa época eu era mais jovem e hoje eu estou mais novo, mais rejuvenescido, mais rejuvenescida do que na época dessa foto, há 15 anos atrás. Como pode? O que é isso? O Espírito Santo veio batizando com fogo, purificando do peso do pecado, e a pessoa se transformou em alguém mais rejuvenescido, mais rejuvenescida. Quem sabe você olha nas fotos, você vê aquelas olheiras grandes, aquele semblante carregado, né? Aquele semblante pesado, aquelas roupas esquisitas, que não tem nada a ver com a fé que você está praticando hoje. E quando você olha e vê, identifica isso, isso é uma prova de que o Espírito Santo te selou como propriedade exclusiva de Deus e que os demônios não podem mais entrar na sua vida. Batismo com o Espírito Santo é selo. E selo é identificação de que só Deus pode entrar e trabalhar na vida de uma pessoa. Ao contrário de quem não tem isso, que o diabo pode entrar e sair a hora que quer na vida dele e na vida dela. Por isso, busque pelo batismo com o Espírito Santo. O que mais, pastor? Após buscar o batismo com o Espírito Santo, aí sim, a Bíblia recomenda eu e você buscar com excelência os dons espirituais. Buscar com excelência, ou seja, buscar os dons excelentes de Deus. De preferência, o dom de profecia. Ah, pastor, o dom de profecia, entenda que dons de Deus, quando fala de dom de profecia, o dom de profecia vai muito mais além do que levantar o dedo e dizer, eis que eu te digo. Eis que o Senhor Jeová está dizendo. Dons de profecia vai muito mais além que isso. E no decorrer das demais sextas-feiras, eu estarei falando cada dia sobre um dom espiritual nessa jornada das próximas sextas-feiras que virão pela frente. Tá bom? Das próximas sextas-feiras que virão pela frente. Inclusive, eu quero ver se eu comento sobre pelo menos 2 ou 3 dons. 2 ou 3 dons cada live de sexta-feira, porque daqui uns dias eu vou estar em viagem para Israel e aí não vai dar, então, para terminar o estudo, né? O comentário. Então, eu quero estar comentando pelo menos de 2 a 3, né? Para nós entrarmos o mês aí de abril, né, livre, já sabendo dos 9 dons do Espírito Santo. Tá certo? Então, você conseguiu compreender? Deu para você entender a diferença de talentos e a diferença de dons espirituais? Deu para entender que para ter um talento eu não preciso ter fé, eu não preciso acreditar em nada, basta eu apenas, né, lapidar e aperfeiçoar esse talento e eu vou viver e triunfar? É diferente de dons que têm os requisitos bíblicos que o Senhor exige de mim e de você para que nós possamos triunfar na presença do Senhor. A primeira coisa para mim receber um dom, eu tenho que me converter.
É isso mesmo. Eu preciso me converter. Converter de verdade. De verdade. Aceitar Jesus de verdade. Depois que eu me converti, eu vou buscar, Senhor, eu preciso ser selado pelo Senhor, selada pelo Senhor. Coloca dentro de mim aversão, nojo da vida de pecado que eu vivia. Eu não quero lembrar da minha vida de pecado que eu vivia antigamente e sentir saudade. Eu não quero ter saudade dos bailões. Eu não quero ter saudade da vida, sabe, dos triângulos românticos. Eu não quero ter saudade das escapadinhas, das fugidinhas, das mentirinhas, das historinhas. Eu não quero ter saudade disso. Eu não quero lembrar disso com um tom de superioridade. Não. Eu quero, em nome de Jesus, que o Senhor coloque dentro de mim ânsia de vômito quando eu lembrar da minha vida sacana antiga. Quando eu lembrar da minha vida longe do Senhor, da minha vida de descontrole. Quando eu lembrar da minha vida de respostas na ponta da língua. Você lembra? Resposta na ponta da língua. Qualquer coisinha, a resposta já estava na ponta da língua. Né? Para tudo tinha uma arma, para tudo tinha uma saída, para tudo tinha, né, um jeitinho. Né? Quando lembrar disso, dizer, olha, está repreendido na minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, está derrotado isso. Em nome de Jesus, não quero. Quando nós começamos a desenvolver essa aversão, você pode crer no que eu estou te falando. Você está selado e selada com o Espírito Santo. E os dons espirituais, pastor? Aí você pode passar a buscar. Geralmente, tá? Não é regra, não. Não é regra. Geralmente. Não é regra. Vou repetir. Geralmente, quando nós começamos a buscar os dons espirituais, um dos primeiros dons que o Senhor nos concede é o dom de variedade de língua. Geralmente, não é regra, tá? Não é uma lei, não. Geralmente, ele concede o dom de variedade de línguas depois que nós fomos batizados com o Espírito Santo. Por que ele concede esse dom? Porque o dom de variedade de línguas serve para a edificação do espírito do ser humano. Então, sabendo Deus que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo e que ela pertence, que ela é propriedade particular do eterno Deus, então, dentro dessa busca pelos dons, o Senhor muitas das vezes entrega o dom de variedade de línguas. Por primeiro, porque o Senhor vê a necessidade que o ser humano tem de ter o seu próprio espírito edificado perante o Altíssimo Deus. Então, ele dá esse dom de variedade de língua, não é para todo mundo. Tem pessoas que dentro dos dons, muitos recebem o dom de discernir espírito, pior do que o dom, primeiro do que o dom de variedade de línguas. Outros recebem o dom da cura, primeiro do que o dom de variedade de línguas. Outros recebem o dom da palavra, de conhecimento, ou da palavra de sabedoria, primeiro do que o dom de variedade de línguas. Eu conheço muitos pregadores que não falam em línguas, porém, pregam o evangelho com eloquência e muito conhecimento. Por quê? Porque recebeu o dom da ciência. Outros receberam o dom da palavra de sabedoria. Você consegue compreender? Então, não é regra. Isso quem determina é o Altíssimo Deus. Outros recebem o dom, né, da parte do Senhor de milagres, de maravilhas, que é o dom de maravilhas. Mas ele não fala em línguas. Mas ele e ela têm esse dom, ora, e coisas grandes acontecem. Então, não é regra, mas a maioria das pessoas recebe, depois do batismo com o Espírito Santo, começa a buscar os dons, e aí recebe o dom de variedade de línguas, porque Deus percebe que essa pessoa tem a necessidade de edificar o seu próprio espírito. Quando eu recebo o dom de variedade de línguas, esse dom serve para mim edificar, para mim fazer o meu espírito crescer perante Deus. Por quê? Porque quando eu falo em línguas, não sou eu simplesmente com o meu entendimento humano que estou falando. Quando eu falo em línguas, é o meu espírito comungando com o Altíssimo Deus através do Espírito Santo.
Por isso que eu não entendo a língua que eu falo. Por isso que eu falo em línguas e eu não entendo a língua que eu falo. Você consegue compreender? Por que eu não entendo? Porque automaticamente é o meu espírito comungando com o Espírito de Deus, com o eterno Deus, com o Senhor Jesus. E isso, as minhas faculdades mentais natural não vai entender e não vai conseguir interpretar. Pastor, mas eu consigo interpretar quando alguém está falando. Então, Deus te deu o dom da interpretação das línguas. Você consegue entender? Deus te deu o dom da interpretação das línguas. Por isso que você, às vezes, consegue interpretar o que outra pessoa, o que o Espírito Santo está falando na boca de outra pessoa através do dom da variedade de línguas. Pastor, quando não entendemos o dom de variedade de línguas, é o que eu acabei de dizer. Quando você fala em línguas e você não entende o que você está falando, é natural, é normal. Porque como que eu, ser humano terreno, perecível, vou entender a língua do Deus criador dos céus e da terra? Outro detalhe, outra colocação herege, que não tem base bíblica, é a pessoa dizer, fulano de tal está falando a língua dos anjos. Dom de Deus não é língua de anjo. Se eu falo na língua dos anjos, Satanás entende, porque Satanás também é um anjo, embora caído, mas é anjo. Então, quando eu recebo o dom de variedade de línguas, não é língua de anjo, é uma língua do meu espírito, falando exclusivamente com o Espírito de Deus. E aí, anjos não entendem e demônios não entendem. Se eu falasse língua de anjos, como Paulo disse, falando a respeito, do dom do amor, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, Paulo não estava falando de dom. Paulo estava falando de capacidade, ainda que eu tivesse a capacidade de falar a linguagem dos homens, que são milhares de idiomas. E dentre esses idiomas, desses milhares de idiomas, eu falasse o idioma dos anjos e não tivesse amor, de nada adiantaria. Porém, quando se fala em batismo com o Espírito Santo, não é língua de anjo. Ah, fulano de tal está falando na língua dos anjos. Foi batizado com o Espírito Santo e fala na língua dos anjos. Batismo com o Espírito Santo não tem nada a ver com o dom de línguas, e dom de línguas não tem nada a ver com linguagem de anjo. O dom de línguas, o único que entende é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ninguém mais entende. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pastor, mas o irmão, a irmã entende. Ele está entendendo porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo está revelando para ele e para ela através do dom da interpretação das línguas. Mas ser humano nenhum tem capacidade de entender a linguagem do dom de variação de línguas. Você conseguiu compreender? Conseguiu entender? Como diz a Alessandra Castro, esse dom de interpretar quase nem tem nas igrejas. Exatamente. Quase nem tem. E muitas das vezes, eu falo isso com pesar e tristeza, muitas das vezes, quem diz que está interpretando não passa de uma jogadinha, de uma pegadinha, né? Principalmente esses profetas de 199 que tem por aí, contadores de mentira e de fábulas, que aí um fica do lado do outro, né? É isso que eu estou falando. Eu estou aqui em nosso meio. Que você tem que sacrificar uma oferta e colocar isso. Tudo gira em torno. Essa mentiraiada que você sabe, esse teatrinho que tem por aí. O dom de interpretação é muito mais sério do que muita gente imagina. Quando alguém está falando na língua com Deus e alguém chega e interpreta, a interpretação chega a ferver os nossos ossos. Chega a nos estremecer por dentro, porque nós entendemos que é Deus trazendo algo na face da terra. E não fica ali de papagaiada 10, 15 minutos, não. É 3, 4, 5 palavras e a igreja e as pessoas já entendem tudo que Deus está falando. Hoje você vê uma papagaiada, 10 minutos, um fala de lá, outro de cá, um de lá, outro de cá. Não, Deus fala pouco e todo mundo entende. Você consegue compreender? Então, guarda o que eu estou dizendo. Dom de variedade de línguas não tem nada a ver com língua de anjos e língua de ser humano. Dom de variedade de línguas é um dom que Deus dá
para a pessoa, para o Espírito comunicar com o ser humano. E o que aconteceu na igreja primitiva? O que aconteceu na igreja primitiva, no dia de Pentecostes, eu vou trazer uma live explicando para você, porque ali a igreja não falou na língua com Deus. Ali os apóstolos saíram falando a língua dos homens. Por isso que Pedro, mesmo não sabendo falar na língua da Mesopotâmia, pregava e os mesopotâmicos ouvia e entendia. Mesmo João, não sabendo falar, né, na língua da Panfilha, ele falava e todo mundo entendia. O que foi isso, pastor? Em uma live eu vou estar explicando para você que foi um fenômeno extraordinário que aconteceu no dia de Pentecostes. Tá bom? Eu vou encerrar. Já está indo para 1h10, e eu vou encerrar. Você conseguiu compreender? Deu para entender? Está tudo certo? Pastor, então, dom de línguas e língua estranha é a mesma coisa? Vamos dizer que seria. Digamos que sim. Essa palavra língua estranha, ela soa, né, um tanto quanto estranho, né? Porque, na realidade, não seria uma língua estranha, né? A língua estranha, ela entra meio para um lado pejorativo, mas digamos que sim. É estranha porque nós humanos não entendemos. Então, digamos que sim. Mas dom de línguas, né? Dom de variedade de línguas, né? Línguas espirituais, ou, como você mesmo escreveu, Lucione Calado, língua estranha, é um dom que Deus dá para aqueles que estão na sua presença. Deixa eu ver quem mais. Eu disse assim, se eu oro e tenho flash, vejo lugares ou pessoas, é dom. Veja bem, às vezes, nós temos a nossa vida de comunhão com Deus, tá? A nossa vida de comunhão com Deus, e Deus, Ele muitas das vezes manifesta da sua glória, da sua grandeza, Ele fala conosco, porque o Espírito Santo mora dentro de nós, Ele fala conosco, né? Traz a sua orientação, discernimento, sabedoria, traz tudo isso, mas isso não quer dizer que é um dom. Quando Deus dá o dom, esse dom é para trabalhar e atuar como um canal de bênção na vida de outras pessoas, tá? Conforme eu for citando, explicando para vocês nas lives a respeito de como os dons se manifestam em nossas vidas, vocês vão entender que muitas das vezes tem coisas que acontecem em nossa vida que não tem nada a ver com os dons espirituais, mas é apenas a nossa caminhada espiritual que está sendo desenvolvida dia a dia na presença do Senhor. Tá bom? Os dons de Deus são irrevogáveis? Sim. O talento é irrevogável e o dom é irrevogável. O dom tem uma diferença. Por quê? Porque o dom, se eu tenho o dom e passo a viver uma vida de pecado, os meus pecados começam a cobrir, digamos assim, esse dom na minha vida, e ele deixa de ser um dom ativo e passa a ser uma cobrança dentro de mim. Sabe? Passa a ser uma cobrança dentro de mim. É por isso que tem pessoas que têm dom de Deus e está desviado do evangelho, e aí lá dentro do bailão, Deus deu para ele o dom da palavra da ciência. O que é o dom da palavra, palavra de ciência? O que é o dom da palavra de ciência? Que é o mesmo dom da palavra de conhecimento. O dom da palavra de ciência é o dom de revelação. Mas a pessoa desviou do evangelho. E ela está lá dentro de um bailão, e aí aquelas revelações que vêm, porque ela tem o dom e está desviada, aquelas revelações vêm para atormentar ele. Dizendo, você está vendo tudo que está acontecendo e você está aqui dentro, o que você está caçando aqui? E aí começa a virar um tormento na vida da pessoa lá dentro, porque ela está vivendo no pecado e o dom está todo incubado, empoeirado na sua vida. Mas o que é dado por Deus é dado-se arrependimento. Deus, ele não dá nada e se arrepende. Tudo que Deus dá, ele dá sabendo, né, que está dando e que a pessoa, querendo ou não, vai prestar conta lá na frente. Você está entendendo? Deixa eu ver quem mais aqui. Nós já vamos concluir.
O like está baixo, como diz o Josimar. Deus abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a mais perfeita paz, tanto hoje, amanhã e eternamente, em o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor guarde a sua casa, a sua família. Que o Senhor proteja a todos os que estão nos acompanhando, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. E você que crê e recebe, diga amém e graças a Deus. Estou encerrando, grato a Deus pela sua vida. Peço para você, compartilhe com pelo menos mais 5 pessoas. Como seria bom se a igreja se interessasse na essência. Quando eu digo igreja, não falo de templos e de religião. Estou falando de pessoas. Como seria glorioso se a humanidade se interessasse por esse assunto. Muita gente não seria mais enganada e enganado. Seria uma maravilha. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Eu ainda falava esses dias com o pastor Giovanni e o pastor Rodrigo que as pessoas se interessam mais no anticristo do que nos dons de Cristo. As pessoas se interessam mais na besta do que naquele que vencerá a besta com o sopro da sua boca. É incrível, mas é a grande realidade. Nós comentávamos esses dias a respeito disso. Que nós possamos, como igreja, despertar para estas coisas espirituais. Porque de nada adianta sabermos a cor da roupa que o anticristo vai usar, que tamanho vai ser o seu calçado, a cor do seu olho, né? Que jeito que vai ser a besta, quantos anos o falso profeta vai ter quando acontecer o arrebatamento, se quando isso acontecer, nós estivermos cheios de informações e despreparados espiritualmente. Então, busque os dons espirituais, busque a grandeza. Nós falávamos sobre isso esta semana, sobre esse detalhe. E é uma grande realidade, tá bom? Estamos encerrando. Está aí fixado na linha do tempo, o número da conta do ministério, também o número do meu WhatsApp, o número do Pix, está tudo aí, tá bom? Está tudo aí. E eu peço para você nos ajudar, que o Senhor estará abençoando e honrando a todos, tá bom? Beijo da sua alma. Obrigado pela sua atenção. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, que vai ser bênção da parte de Deus. Um abraço a todos. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus guarde a todos.